Olá, seja muito bem-vindo. Caso você não me conheça, eu sou Lost, e caso você me conheça, eu também sou Lost. Quando você pensa em um demônio, o que é que vem na sua mente? Provavelmente vem aquela imagem clássica, quase caricata de uma criatura vermelha, com chifres, rabo pontudo e um tridente na mão. E se a gente for olhar para a teologia clássica, a função dessas entidades é muito clara. Eles existem para cochichar tentações no nosso ouvido, armar armadilhas espirituais no nosso dia a dia e nos desviar, a qualquer custo, do caminho de Deus e do que é correto. O objetivo deles seria basicamente nos arrastar para o mal e nos destruir. Mas a realidade pode ser muito mais sutil e também mais assustadora. Existe uma visão bem diferente sobre eles, nas quais acreditam que os verdadeiros demônios não são monstros de outra dimensão com chifres que aparecem do nada para nos atacar. Segundo essa teoria, eles são, na verdade, os nossos próprios pensamentos internos. Aqueles sentimentos profundos, sombrios e egoístas que nós guardamos às 7 chaves no fundo da nossa mente. Aquelas vozes silenciosas que nascem dentro de nós mesmos e que nos puxam para o pior caminho, que sussurram impulsos que vão diretamente contra a vontade de Deus, contra o nosso próximo e contra a nossa própria evolução. A teologia deu nome para as maiores dessas forças internas: os 7 pecados capitais. E aí eu estive pensando nesse tema. Se esses pecados fossem personificados, quais que seriam as melhores representações dos 7 pecados capitais que já viveram aqui na Terra no passado? O que acontece quando pessoas reais, com poder absoluto nas mãos e exércitos inteiros sob o seu comando, decidem dar ouvidos a esses demônios internos? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma viagem detalhada no tempo para descobrir quem foram as mentes históricas que se deixaram dominar por essas sombras. Então fique comigo até o final, pois esse vídeo também serve como uma reflexão muito profunda sobre os nossos próprios sentimentos mais íntimos. Vamos começar com a sedução. A luxúria é muito mais do que apenas atração física. É aquela busca obsessiva, quase doentia, pelo prazer imediato que consome completamente a razão. É quando a conquista e o desejo egoísta valem mais do que qualquer limite, moralidade ou respeito pelo sentimento do outro. E a nossa pessoa de abertura é o Giacomo Casanova. No século XVIII, em Veneza, esse italiano transformou a sedução em uma verdadeira arte de altíssimo risco. Casanova não era só um homem bonito que sabia conversar. Ele era completamente viciado na adrenalina do proibido. Para ele, a conquista amorosa era um jogo de xadrez de alta voltagem. Ele se envolveu com aristocratas casadas, freiras dentro de conventos e filhas de homens extremamente poderosos que juravam matá-lo se o encontrassem. A vida dele era uma grande novela de espionagem e romance, chegando a ser preso em uma das prisões de segurança máxima mais temidas de Veneza, a prisão de Chumbo, acusado de heresia e libertinagem. E o que ele fez? Escapou de lá cavando um buraco no teto e descendo por lençóis amarrados. Ele cruzou a Europa mudando de nome, fingindo ser diplomata, violinista, filósofo e até alquimista, tudo para conseguir acesso às cortes e, claro, às mulheres que desejavam. Casanova nos mostra a verdadeira face da luxúria, pois ela não é sobre amor, é sobre o ego. A história dele prova como esse demônio consome a capacidade de criar laços reais, pois ele nunca conseguia parar ou construir algo duradouro, precisando sempre da próxima dose de dopamina da conquista. O demônio da luxúria na mente dele era uma fome insaciável que destruiu suas finanças, sua reputação e o fez terminar a vida velho, solitário e esquecido, trabalhando como um simples bibliotecário na Boêmia. Do prazer desenfreado, agora a gente vai direto para a fúria irracional. O pecado da ira. Ela não é apenas uma explosão de raiva comum que todo mundo sente de vez em quando, mas sim o desejo descontrolado de destruição, a incapacidade de conter o ódio e o prazer sádico em ver o caos e o sofrimento ao seu redor. E quase ninguém na história desenha essa força destrutiva de forma tão assustadora quanto o imperador romano Nero. Existe um mito muito famoso de que Nero teria trocado sua lira no topo de uma torre enquanto assistia a Roma pegar fogo em um grande incêndio. Embora essa cena seja cinematográfica, a realidade histórica do temperamento dele
era muito pior e mais cruel. Nero era movido por um ego frágil e por uma paranoia violenta que consumia qualquer pessoa que estivesse por perto. A ira dele não tinha limites familiares ou morais. Quando ele sentiu que sua mãe, Agrípina, que tinha feito de tudo para colocá-lo no trono, estava tentando interferir no seu governo, Nero tentou matá-la primeiro em um naufrágio planejado, e como ela sobreviveu nadando até a praia, ele simplesmente enviou seus guardas para executá-la no próprio quarto. Ele também mandou assassinar sua primeira esposa, Octávia, e enviar a cabeça dela para sua nova amante. E a sua segunda esposa, Pompeia, que estava grávida esperando o filho dele, foi morta após Nero, num acesso de fúria cega durante uma discussão boba, dar um chute violento em sua barriga. Ele é o exemplo perfeito de como a raiva, quando ganha poder absoluto, se transforma em uma força que devora os próprios afetos. Eu trouxe o Nero aqui para fazer você notar que a ira dele não era uma reação estratégica aos inimigos do Império. Era um demônio interno tão descontrolado que fazia com que ele destruísse as pessoas que mais deveriam ser protegidas por ele. Ele governava pelo puro terror de seus surtos, até que finalmente o próprio Senado romano declarou inimigo público, forçando-o a cometer suicídio na solidão do seu próprio ódio. E o terceiro pecado da nossa lista é o da gula. Quando as pessoas pensam nele, elas logo imaginam alguém comendo um prato muito cheio, mas historicamente, a gula é muito mais profunda. É o apetite descontrolado de consumir o mundo inteiro para satisfazer seus próprios desejos internos, sem se importar com o preço que os outros vão pagar por isso. E o rei Henrique VIII, da Inglaterra, é a personificação perfeita dessa fome sem fim. Na juventude, Henrique era descrito como um homem incrivelmente atlético, bonito, focado em esportes e caça, mas conforme o poder foi subindo a cabeça e o seu controle sobre o reino aumentou, os seus demônios internos assumiram o controle. Seus banquetes na corte de Tudor eram verdadeiros absurdos. Ele passava horas comendo montanhas de carnes gordurosas, javalis inteiros, doces finos e bebendo galões de vinho todos os dias. Ele terminou a vida pesando quase 180 quilos, com problemas graves nas pernas que o impediam de andar sozinho, sendo carregado pela corte em cadeiras especiais. Mas a gula de Henrique ia muito além da mesa. Ele tinha uma gula insaciável por poder, por linhagem e por controle. Ele queria tanto um herdeiro homem que se casou 6 vezes ao todo. Porra, tudo isso? Quando a Igreja Católica e o Papa se recusaram a anular o seu primeiro casamento para que ele pudesse se casar com Ana Bolena, a gula dele por controle falou mais alto, fazendo ele simplesmente romper com o Vaticano, confiscar todas as terras da Igreja na Inglaterra, fundar a sua própria religião e se autodeclarar o chefe supremo da Igreja Anglicana. E se as esposas não dessem o que ele queria? Pois bem, ele mandou decapitar 2 delas, Ana Bolena e Catarina Howard, sob falsas acusações de traição, quando seu apetite por elas simplesmente acabou. O Henrique VIII está nessa lista porque ele é a prova viva de que esse pecado não se limita à comida. A história dele nos força a refletir sobre aquela fome insaciável de prazer e capricho egoísta, onde o indivíduo quebra leis sagradas, destrói tradições e arranca a cabeça só porque o seu apetite do momento mudou. Henrique VIII queria devorar a Inglaterra e o destino de todos ao seu redor para satisfazer as suas vontades mimadas. Você é mimada? Sim. Mas se a gula é o desejo de consumir tudo que vê pela frente, o pecado da ganância é a obsessão doentia pelo acúmulo material. É aquela busca implacável por riqueza onde a empatia, a ética e a vida humana são totalmente descartadas em nome do lucro. E o homem que define esse pecado com maestria é Marcos Linícius Crassus, ou simplesmente Crasso, que foi o homem mais rico da história da Roma Antiga. Crasso tinha uma mente brilhante para os negócios, mas ele usava essa inteligência de uma forma extremamente fria e oportunista. Uma de suas jogadas de marketing mais famosas e cruéis envolveu a criação da primeira brigada de incêndio privada da Roma. Naquela época, as casas em Roma eram feitas de madeira e pegavam fogo com muita facilidade. Quando o incêndio começava, Crasso corria para o local com seu exército particular de escravos bombeiros, mas ele não mandava apagar o fogo de graça. Ele se aproximava do proprietário desesperado, que estava vendo a sua vida queimar, e oferecia comprar a propriedade ali mesmo,
sob o calor das chamas, por uma fração minúscula do valor real. Se o dono aceitasse aquela proposta humilhante, os escravos de Crasso apagavam o fogo. Mas se o dono recusasse... E quem disse que isso é problema meu? Com esse método de pura extorsão, ele comprou bairros inteiros em Roma e acumulou uma fortuna estimada em bilhões de dólares nos padrões de hoje. Mas a ganância extrema cobra um preço alto. Crasso já era o homem mais rico da Roma, mas ele queria mais. Ele queria a glória militar que seus rivais Júlio César e Pompeu tinham. Ele organizou uma campanha militar desastrosa contra o Império Parto apenas para conseguir mais terras e ouro. Entretanto, ele foi capturado em batalha e a ironia do seu fim é lendária. Sabendo de sua fama de homem saciável por dinheiro, os partos o executaram derramando ouro derretido diretamente pela sua garganta abaixo. A ganância de Crasso era despida de qualquer máscara corporativa. A farsa de seus bombeiros mostra o nível de frieza em que o ganancioso opera, lucrando diretamente com o desespero absoluto do próximo. O fim dele com o ouro derretido é a maior metáfora histórica que existe sobre esse demônio interno. A riqueza que você idolatra de forma cega acaba se tornando a substância exata da sua própria destruição. Mas o único de todos os pecados capitais que não traz absolutamente nenhum prazer para quem o sente é o pecado da inveja. Ela não é apenas o desejo de ter o que o outro tem, mas é também a dor profunda, a amargura pelo brilho alheio e a necessidade doentia de destruir o sucesso do outro só para que você não se sinta inferior. Na política, essa inveja se disfarça de uma paranoia brutal, e o ditador soviético Joseph Stalin levou essa sombra às últimas consequências. Stalin não era um homem naturalmente carismático ou um grande orador. Ele era cercado por mentes brilhantes dentro do Partido Comunista, como Leon Trotsky, que era um intelectual refinado e um herói de guerra popular, e outros generais altamente condecorados e amados pelo povo. Consumido por uma profunda insegurança e por uma inveja cega do brilho e da inteligência daqueles homens, Stalin deu início ao período mais sombrio da União Soviética, conhecido como os Grandes Expurgos, na década de 1930. Ele não queria apenas governar, ele precisava apagar qualquer pessoa que pudesse ofuscá-lo ou ameaçar a sua imagem de líder supremo e infalível. Ele mandou prender, torturar e executar sistematicamente quase todos os heróis da Revolução, intelectuais, artistas e generais do Exército Vermelho. Estima-se que milhões de pessoas tenham morrido em seus campos de trabalho forçado, os famosos gulags. E a sua inveja era tão obsessiva que ele mandava uma equipe de censura retocar manualmente as fotografias históricas do partido, removendo fisicamente as pessoas que ele havia eliminado. O Stalin tinha que estar nesse vídeo, porque ele é a maior lição de que a inveja em cargos de poder gera monstros históricos. O ato dele de apagar pessoas de fotografias oficiais é a representação mais assustadora desse demônio interno. O invejoso sofre tanto com a existência e o mérito do outro, que ele sente a necessidade doentia de reescrever a realidade e fingir que aquela pessoa brilhante nunca existiu, apenas para que ele consiga tolerar o seu próprio tamanho insignificante. Mas o pecado mais silencioso e um dos mais perigosos é o pecado da preguiça. Ela não tem a ver com um cansaço físico normal depois de um dia de trabalho. A verdadeira preguiça espiritual e mental é a apatia profunda, a negligência voluntária de suas obrigações e a recusa absoluta em agir, mesmo quando o mundo e as pessoas ao seu redor estão precisando desesperadamente que você faça alguma coisa. Para ilustrar essa força paralisante, nós precisamos abrir uma exceção e falar de um personagem da literatura russa do século XIX que ficou tão famoso que seu comportamento acabou virando um termo médico e sociológico real na história: Oblomov. Criado pelo escritor Ivan Gosharov, Oblomov é um jovem aristocrata russo que herda terras e uma boa fortuna. Ele não é uma pessoa ruim e não deseja o mal de ninguém. O grande problema de Oblomov é que ele simplesmente não consegue tomar nenhuma decisão prática. Ele passa as primeiras 120 páginas do livro inteiro deitado em sua cama, de roupão, planejando mentalmente como vai mudar sua vida, mas sem conseguir colocar um único pé no chão para começar. Essa apatia extrema faz com que ele veja suas terras irem à ruína completa por causa de administradores desonestos, perca a mulher da sua vida que era apaixonada por ele e se isole completamente da sociedade simplesmente porque tomar uma única atitude dá trabalho demais.
Meu Deus do céu, não sobrou nada. Na Rússia da época, o impacto desse livro foi tão gigantesco que os intelectuais e historiadores adotaram o termo oblomovismo para diagnosticar e descrever a apatia crônica e a falta de energia que paralisavam toda a classe nobre da sociedade russa. Eu fiz questão de trazer o Oblomov pra cá, quebrando a regra de usar figuras puramente reais, por um motivo muito forte. A ficção dele descreveu perfeitamente uma doença histórica real. Eu o escolhi para nos fazer refletir que a preguiça nos destrói não pelo que a gente faz de errado, mas sim pelo que a gente deixa de fazer. O oblomovismo mostra como o demônio da apatia paralisa o potencial humano. Ele serve de espelho para nos lembrarmos que a recusa em agir, em assumir responsabilidades e em tomar decisões arrasta nossa vida para a ruína e destrói nosso futuro de forma silenciosa. E finalmente, chegamos ao topo da pirâmide, ao pecado que a própria teologia chama de o pai de todos os outros: a soberba. Ela é o orgulho desmedido, a arrogância extrema e a crença cega e ilusória de que você é superior a todas as leis da natureza, das pessoas e até do próprio destino. O nosso ponto final é o homem que conquistou quase toda a Europa, mas que acabou derrotado pelo próprio ego, o imperador francês Napoleão Bonaparte. Napoleão era, sem dúvidas alguma, um gênio militar brilhante e um estrategista fora de série, mas os seus demônios internos cresceram no mesmo ritmo de suas vitórias. O momento que define perfeitamente a soberba de Napoleão aconteceu no dia de sua coroação como imperador na Catedral de Notre-Dame, em 1804. Pela tradição secular europeia, o Papa, a autoridade máxima da Igreja, deveria colocar a coroa na cabeça do monarca, simbolizando que aquele poder vinha de uma esfera divina. Mas Napoleão, em um gesto que chocou o mundo, pegou a coroa diretamente das mãos do Papa Pio VII, deu as costas para ele e coroou a si mesmo na frente de toda a corte. Mas a soberba sempre cobra o seu preço, e ele costuma ser trágico. Essa mesma crença inabalável de que ele era uma força invencível e acima do próprio destino, o fez ignorar os conselhos de seus generais mais experientes e marchar com seu exército rumo à invasão da Rússia em 1812. Ele achava que conquistaria o Império Russo em poucas semanas, mas essa arrogância custou a vida de mais de 500 mil soldados franceses que morreram de fome e frio no rigoroso inverno russo, destruindo a reputação de invencibilidade de Napoleão e iniciando diretamente a sua queda definitiva para o exílio em uma ilha isolada. Eu guardei o Napoleão para o final porque ele encerra nossa reflexão com chave de ouro. Eu o escolhi para ilustrar a soberba porque ela é o pecado mais traiçoeiro. Ela se alimenta das nossas qualidades reais. Napoleão era brilhante, e foi justamente o seu brilhantismo que o cegou, fazendo-o acreditar que estava acima do próprio inverno russo e do bom senso. E é aqui que a história dele se conecta diretamente com a sua vida. A soberba faz com que a gente pare de ouvir conselhos, nos isola em uma bolha de autoafirmação e nos faz caminhar orgulhosamente em direção ao nosso próprio abismo, achando que somos invencíveis até o segundo exato da nossa queda. Mas para você, qual dessas histórias te deixou mais chocado ou impressionado com as consequências desses pecados? E você discorda comigo de alguma das escolhas da lista? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber. E caso você tenha chegado até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então nada mais justo do que você deixar o seu like e se inscrever no canal se for novo por aqui, pois o seu apoio faz total diferença.